Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Podemos ficar de pé, vamos saudar a nossa mãe nesse tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Aleluia. Porque quem mereceis trazer em vosso puríssimo seio, Aleluia. aleluia. Ressuscitou, como disse, Aleluia. Rogai a Deus por nós, Aleluia. Exaltai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, e por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então iniciemos a nossa Eucaristia com o nosso cântico de entrada, com a nossa procissão celebrante. Número 2 no folheto. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo para sempre. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu sou o primeiro, último também, eu sou o vivente. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, paz convosco esteja, vós sereis felizes, crendo sem ter visto o ressuscitado. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. As nossas intenções para esta missa, damos a acolhida da Romaria de São José do Rio Preto, Mirassol, para Alpeba, lá do Pará. 14 pessoas, levante os seus braços aí. Romaria também, 25ª Romaria da comitiva Baque Seco, cidade de Machado, Minas Gerais. Levante as mãos. Depois também Minas Gerais, Belo Horizonte, Lavras, Perdões, Ribeirão Vermelho e Sete Lagoas, Sanata Bárbara, no Paraná, Guairaca, Santa Catarina também, Joinville. Também
além dessas intenções, rezamos pelo nosso Padre Francisco de Paula Mendes Peixoto, redentorista, falecido esta madrugada. O sepultamento dele vai ser amanhã, mora lá na nossa comunidade São Bento do Potim, rezando para a intenção dele também. E agora vamos apresentar então, temos 2 visitantes, padres concelebrantes. Pode se apresentar, dizer o nome e de onde são. Padre Edson de Campestre, Alagoas, Maceió. Padre José Alves de Belo Horizonte. E o Padre Cleito Santana, que é o nosso presidente de celebração, missionário redentorista. Muitos de vocês já o conhecem, porque ele faz a novena, faz CPA, a consagração às 15 horas na Basílica Histórica, né? E o Padre Dalbó, que é o animador desta Eucaristia. Seja bem-vindo, parece que é a primeira vez que ele vai fazer a animação litúrgica, mas ele já é conhecido todos nós, porque celebra aqui com frequência, mais do que eu, é claro. Obrigado. E hoje eu faço 44 anos de padre, viu? Merece uma salva de palmas. Então todos bonitas, nós somos acolhidos com uma salva de palmas. E agora então, saudação inicial com o nosso presidente. E em nome dele também, que é o animador, estou saudando os voluntários que são ministros e ministras da nossa Eucaristia nesse horário. Estão sempre aqui presentes, estão preparados e preparadas, senhores e senhoras, para esta função litúrgica. Estão desempenhando a função litúrgica. Sem eles e sem elas, o padre não faz nada também não. Por isso, unidos aos romeiros presentes aí de Machado, terra do Padre Helder, Paraupeba, Minas Gerais? Pará, olha que beleza, é pertinho. E outros, todos que não declinaram a origem da Romaria, todos acolhidos e rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor supõe o arrependimento do pecado. Não existe amor com pecado. Pecado elimina o amor. Vamos pedir perdão. Nesse momento do rito penitencial, a gente tem que lembrar que Jesus deixou o Espírito Santo, o dom, a infusão do Espírito Santo na sua igreja, portanto nós, para sermos perdoados de nossos pecados. Não é um mero rito penitencial, não é sacramental, mas nele está presente, conforme o nosso sincero e humilde arrependimento, a graça do perdão que vem de Deus por meio de Jesus, do Espírito Santo. No início, portanto, dessa celebração eucarística, peçamos essa conversão do coração, fonte de reconciliação, comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, cantando. Número 12. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós, Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Colocando a mão no coração, sentindo que o coração é animado, o nosso coração,
pelo sopro do Espírito Santo, através do perdão que Deus nos concede em seu Filho. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino de louvor. Número 13. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Glória, a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Amém. Oremos. Intenções que trazemos no coração, a gente se lembra ao menos de algumas, principalmente, é claro, daquela intenção ou daquelas intenções que motivaram a nossa presença aqui agora nesse tempo pascal, segundo domingo da Páscoa, motivaram a nossa presença aqui no altar de Nossa Senhora, que não é de Nossa Senhora, mas é de seu Filho Jesus, mas ela está presente como mãe, para nos acolher as romarias todas, a de Machado, perto de Paraguaçu, a de Paraupeba, lá do Pará, a de São José do Rio Preto, Mirassol e outros lugares. E as suas intenções, então. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, e também o Espírito que os regenerou, e também o sangue que os redimiu. É o que pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da palavra, podemos sentar, abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para acolher a palavra de Deus.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele em quem seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Todos. Aleluia.
acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus com uma salva de palmas. E ouçamos com bastante atenção a nossa reflexão para o nosso dia de hoje, esse nosso domingo. Irmãos, irmãs, presentes no santuário, conhecido como Casa da Mãe, e de fato ele é isso, esse espaço materno, mas é o espaço filial, e é um espaço filial sacerdotal. Explico. Todos somos sacerdotes e sacerdotisas também, embora o vocabulário não ajude a compreensão da palavra referente à mulher, mas são sacerdotisas, junto com o eterno e sumo sacerdote, cuja sacerdotisa em primeira mão foi a sua própria mãe. Então estamos aqui no altar, na casa da mãe, como sacerdotes do quê? Ou pelo batismo, no qual todos somos, e não existe outro sacramento sem o batismo, nem o do padre, nem o do casamento. Ou somos sacerdotes, sacerdotisas, como os nossos confrades, como o confrade Padre está animando, Dalbó, e os confrades e os padres celebrantes.
temos recebido lá, ele está celebrando hoje 44 anos de sacerdócio, temos recebido lá no longínquo da nossa caminhada sacerdotal a ordem, a ordenação sacerdotal, o sopro do Espírito Santo, que nos fez sacerdotes da igreja. Não da igreja como mera instituição, à semelhança das instituições humanas, sociais, etc. Mas a igreja mistério, na qual está o sopro do Espírito, como anunciado no Evangelho de hoje, estando fechadas as portas da igreja estão sempre abertas, a igreja que é nossa, abriram-se para nós, nós não podemos fechá-las. Aí aproveito uma deixa e digo, o Papa Francisco nunca fechou as portas da igreja, mas também não as abriu naquela interpretação que muitas vezes a imprensa mundial interpretou. A igreja que ele abriu as portas, já estava com as portas abertas e foram mais abertas. É só lembrar o Papa João XXIII que abriu as janelas da igreja para que o novo concílio arejasse a caminhada da igreja. É só lembrar que nesta igreja que nós estamos de portas abertas, irmãos e irmãs, entraram 3 papas. E eu vi os 3 aqui, um depois do outro. Não vou ver o quarto, né? Mas primeiro, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que entrou ali e presidiu a Santa Eucaristia, etc. Depois o Bento XVI, que também veio a Aparecida e convocou um momento extraordinário de portas abertas, que foi a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana, abrindo as portas do santuário também para o conhecimento, de muitos bispos, arcebispos latino-americanos e do Caribe. Eles não conheciam. E também para o conhecimento do mundo em geral, o mundo cristão. Quem que era Aparecida? Sim, capital da fé, ótimo. Mas não tinha esse conhecimento que tem hoje. Quem que abriu as portas da igreja para que nós aqui em Aparecida, devotando-nos a Nossa Senhora com o título de Mãe Aparecida, tivéssemos um conhecimento mundial, que como já tem hoje, já está cada vez mais. Bento XVI, no passado tão criticado por certas vertentes da imprensa mundial. Depois do Bento XVI entrou Francisco, naquela humildade, naquela piedade, naquela devoção à mãe, que ele abraçou na imagem recebida de lembrança e propagou cada vez mais. E até fez mais do que os outros 2, se posso assim dizer. Antes de iniciar a Jornada Mundial da Juventude, ele fez questão de primeiro vir aqui, venerar Nossa Senhora com esse título Mãe Aparecida. E se hoje ele foi sepultado lá em Roma, na Basílica Santa Maria Maior, ele agiu diferente de muitos papas anteriores, porque quis que seu corpo repousasse ali juntinho àquela mesma Nossa Senhora, a mesma Maria, invocada como Salus, salvação, Salus, saúde, Populi Romani, saúde e salvação do povo romano. Mas não é só do povo romano que Nossa Senhora é a intermediária da salvação, ela é intermediária maternal, o Salvador é Jesus Cristo, mas ela abre as portas para Jesus nos encontrar e para nós encontrarmos-nos com Ele. Nós começamos essa celebração dizendo: o ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Amém significa isso mesmo, eu creio, tenho certeza. Muita gente deixa de responder amém na Eucaristia e está perdendo a chance de reafirmar a sua fé numa simples palavra. Amém, assim seja. Não é? Reendereçar a sua fé para viver com Cristo.
Aleluia, louvor a Deus, glória a Deus. O ressuscitado vive entre nós. E eu digo mais, se me permitem, ele não só vive entre nós pelo batismo que ele nos conferiu no seu Espírito, a cada um de nós, e nos fez sacerdotes e sacerdotisas do seu reino, do reino do Pai. Ele vive em nós, conosco, não é conosco apenas na proximidade, é na interioridade de quem crê nele, de quem se deixou encantar, atrair por ele e o segue, e procura ser fiel. Nós queremos ser essa igreja de portas abertas no coração, fiéis, não importa, ou importa conforme a gente amadurecer as convicções de fé, não importa o que o mundo, a política, a economia, os líderes mundiais com todo o seu poder, seja na guerra, seja na economia, seja na política, seja no que for, interpretarem o que a igreja é. A igreja não é aquilo que eles falam, não é. Se nós acreditarmos como Jesus espera que acreditemos e reprovou Tomé, que não acreditou, se nós acreditarmos, a nossa igreja estará sempre de portas abertas e nunca com medo. Lá no Evangelho se disse o autor João, que estando os discípulos em portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou saudando a paz esteja com vocês. A igreja de portas abertas é a igreja da paz, não é a igreja da guerra. Mas isso não significa covardia, não significa retraimento, não significa omissão. É muito importante o papel dos bispos como pastores. Eu não sou bispo. É muito importante o papel dos sacerdotes como coadjutores do ministério do sacerdotal nos bispos. Mas é muito mais importante, digo eu com temeridade, o papel daqueles sacerdotes e sacerdotisas que não são erguidos no patamar de alguma função para brilhar ou para exibir-se, não. Mas educam os filhos, conforme o ensinamento recebido sobre Jesus, o Salvador, conforme a devoção à Nossa Senhora, recebida também quando se fez a catequese da primeira comunhão, quando se preparou a crisma. É o sopro do Espírito Santo, irmãos e irmãs, animando a igreja que o Papa disse, igreja de saída. Ela já estava em saída. Quando, terminando aqui a leitura, o autor do livro São João, né? O Evangelho de São João, diz assim: muitos livros foram escritos sobre os sinais que Jesus realizou e não estão nesses escritos deste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo. Cristo significa ungido, o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Por isso que eu digo, é insuficiente dizer o ressuscitado vive entre nós. Nós vivemos com Ele, Ele vive em nós na medida em que o nosso coração está de portas abertas. É o que nós devemos pedir hoje, sem dúvida nenhuma, a Nossa Senhora. Estando aqui, é um privilégio estar aqui, considere-se assim. A sua vida pode ser pascal, mais pascal do que já foi e já era, depois que você sair daqui com muitas orações, bênçãos, pedidos na sua cabeça e com a sua grande devoção, a exemplo do Papa Francisco, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe do saúde do povo cristão no Brasil. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. As preces da nossa comunidade. Ó Pai, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador que nos prometestes. Para o acolher devidamente, pedimos agora a vossa força, rezando assim: Pai misericordioso, abri-nos o coração. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que aceitemos como Deus encarnado apenas o Jesus crucificado, do amor sem medidas e nem condições, rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que nós, como Jesus e Pedro, pela presença e proximidade das pessoas, comuniquemos-lhe a vida, a esperança. Rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que Jesus, o vencedor da morte e da dor, fortaleça os que sofrem violência e perseguição por causa da fé. Rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que nós façamos vossos filhos e filhas pela prática da misericórdia. Rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Elevamos a vós, ó Deus, uma prece de gratidão pela vida do Papa Francisco, que guiou vossa Igreja no caminho do Evangelho, Igreja viva, solidária e fraterna, na inclusão dos seres humanos, no trabalho incansável pela paz e no cuidado dos pobres. Dai-lhe, Senhor, vossa misericórdia e vossa paz. Rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Dai-nos a fé de São Tomé em Jesus como nosso Senhor e Deus, que um dia convosco nos acolherá para a plenitude da vida. Pedimos por ele, o Cristo, vosso Filho ressuscitado e Senhor nosso. Amém. Liturgia Eucarística. Podemos sentar. Na Eucaristia, acolhamos nosso Senhor e nosso Deus como Tomé, colocando neste altar o pão e o vinho, que vão se tornar para nós o corpo e o sangue de Jesus, alimento para a nossa vida de fé, esperança e caridade. Então você também é convidado a partilhar, se quiser desejar ofertar alguma coisa, aí nos cofres, né? Está nos corredores, tá bom? Para que assim nós possamos sustentar as obras sociais aqui do santuário. Enquanto nós ofertamos o pão e o vinho, nós cantamos. Número 22. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a sua santa igreja. Oração sobre as oferendas. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e dos que nesta Páscoa renasceram para o batismo, para que, renovados pela confissão do vosso nome e também pelo sacramento, alcancem todos a felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo agora louvar-vos, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, e Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, e também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos em remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus ressuscitado vive entre nós. O ressuscitado vive em nós. Este é o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos por que nos tornastes dignos de estar aqui hoje na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. E suplicantes vos pedimos que, participando de novo no corpo e sangue do Cristo na comunhão, sejamos reunidos pelo seu Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o nosso Bispo Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Convido você a estender a sua mão para o altar, unindo-se como sacerdote e sacerdotisa que são do batismo, oferecer-se junto com o Cristo ressuscitado, que consagrou o pão e o vinho para serem o corpo e o sangue dele como alimento da nossa vida. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousando dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muitas palavras vão marcar o pontificado do Papa Francisco, mas uma, sem dúvida, estará na frente: paz. É a paz que ele tanto desejou, tanto anunciou que acontecesse, apesar das guerras todas que passa a humanidade. E Jesus, ao entrar de portas fechadas onde estavam os seus discípulos, por medo, disse-lhes a paz. E disse isso 2 vezes, segundo a leitura do Evangelho. Vamos rezar pela nossa paz interior, que Jesus nos faça sentir esta paz. Ele que é ressuscitado com a sua força divina, mantenha em nosso coração o desejo da paz. Vamos rezar pela paz em nossa pátria, em nosso país, que em muitos lugares e situações está como que lá no meio dos apóstolos de portas fechadas, rezando: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Colocando a mão no coração, sentindo o seu desejo de paz nele presente. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus disse: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ei Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Então, quem for comungar, então se aproxime dos corredores, né, dos 4 lados aqui do santuário, estende sua mão e receba a Sagrada Comunhão e comungue diante do ministro de Eucaristia. Enquanto nós comungamos, vamos cantar. Número 31. Contigo andei, sorri, chorei, ouvindo tua voz, teu seguidor me tornei então. Pelos mares e nos lares, tua presença é paz, amor e salvação. Mas te tocar precisei, tu és o Jesus de Nazaré. Essas feridas eu vi, eu sei, pequena é a minha fé. Veio tua paz para mim, eu duvidei, mas sou só teu. O teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. Ao te tocar precisei, tu és o Jesus de Nazaré. Essas feridas eu vi, eu sei, pequena é a minha fé. Veio tua paz para mim, eu duvidei, mas sou só teu. O teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. O flagelo, o Calvário, tua cruz, a lança entrando ao teu lado, a coroa de espinhos, a tua dor ficou em mim e não se apaga. Mas te tocar precisei, tu és o Jesus de Nazaré. Essas feridas eu vi, eu sei, pequena é a minha fé. Veio tua paz para mim, eu duvidei, mas sou só teu. O teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, oração depois da comunhão. Nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que acabamos de receber por Cristo nosso Senhor. Amém.
E agora, voltados para a imagenzinha de Nossa Senhora, estendendo sua mão direita, vamos rezar a consagração. Já fomos consagrados a Deus, que é o nosso Pai, pelo batismo, mas nos consagramos também a Maria, Mãe de Jesus, e a nossa Mãe. Então, assim, nós podemos rezar juntos essa consagração, junto com o celebrante. Ó Maria Santíssima, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de muitos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, com a vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, posso louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. A bênção do envio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa na sua oitava, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. Amém. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, convosco permanecendo sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Padroeira do Brasil. Viva Jesus Cristo. Viva os devotos romeiros de Nossa Senhora. Logo após o canto, a bênção dos objetos de devoção. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil.